Bonjour, sejam muito bem-vindos aqui. Eu sou o Paul e eu tenho uma convidada especial que é a Vanessa do canal França Mon Amour. Coucou. França Mon Amour. Se inscrevam lá, é um canal muito bacana, muito bem feito. E hoje eu te convidei, na verdade, para a gente trocar experiências. E como eu ganhei 20 mil... Trocar experiências? Não, Como não, assim? não. Que tipo de experiência quer trocar comigo? Meu marido tá ali, viu? Como eu passei, na verdade, dos 20 mil seguidores, eu queria agradecer a vocês e fazer um vídeo um pouco especial que é para contar para vocês como foram os meus primeiros dias no Brasil. E Vanessa conhece bem a França, então é interessante para ver quais foram as suas experiências na França quando você chegou pela primeira vez também. Eu sempre quis perguntar, mas a gente nunca teve essa oportunidade. Como que foi teus primeiros contatos com o Brasil? Com o Brasil. Bom, o primeiro contato que eu tive foi antes de conhecer o Brasil. Eu conhecia uma música que o meu pai gostava muito, que se chama Essa Moça Tá Diferente. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. E então eu conheci essa música quando eu tinha acho que 5 anos e eu sempre conheci. Eu confesso, eu tenho vergonha de falar que também o outro contato que eu conhecia do Brasil era os jogadores de futebol, porque eu gosto de futebol, normal. e então eu conhecia os jogadores, o Ronaldo Fenômeno, que é muito famoso na França, muito famoso no mundo inteiro, o Ronaldinho e tal. Eu encontrei a Luciane, que é brasileira, que é hoje em dia a minha esposa, e eu não tinha contato com o Brasil, então pouco a pouco a ideia foi assim de fazer uma viagem para o Brasil para conhecer. E aí eu comecei a me interessar. E que ano foi? Que ano foi que você veio pra cá? Então foi em 2013, em agosto de 2013, e um mês antes estava a Copa das Confederações. Não sei se você lembra disso. Durante essa Copa, pela primeira vez, eu vi aquele negócio que o povo brasileiro faz, é tipo o hino canta no estádio, e depois a música para e o povo continua cantando muito forte. E eu falei, nossa senhora, que povo incrível! E tava muito emocionante. Interessante, isso te tocou tanto. É uma coisa que a gente brasileiro não sei, não percebe. Eu acho normal que é normal. esse fervor. E depois, em agosto de 2013, eu vim para primeiro São Paulo, a cidade. E aí, como eu tenho um diário, e então eu escrevi nesse diário as minhas impressões. E o que me marcou no avião para ir para São Paulo, eu escrevi no meu diário, as pessoas estão usando roupas muito coloridas. É a primeira coisa que me marcou. Eu adoro roupa colorida. A primeira coisa que me marcou foi essa. E também que as pessoas estavam muito sorridentes. Eu estava achando muito descontraído, os vizinhos te falam no próprio avião. É verdade, isso é uma coisa que os franceses me dizem bastante. Nossa, como você sorri. Isso. Não sei se isso é uma coisa minha, mas agora você está falando, eu acho que é uma coisa mesmo de brasileiro. É uma coisa gente, de brasileiro, sim. Tá sempre mostrando os dentes. E quando você chegou aqui, assim, no cotidiano, né, no dia a dia, o que te surpreendeu? A primeira coisa que me surpreendeu foi em São Paulo, é que desde que eu pisei no solo de São Paulo, eu senti um cheiro diferente. São Paulo... Poluição? Eu não sei, mas eu sempre achei que São Paulo tem um cheiro que é de São Paulo. E a outra coisa que me surpreendeu muito é que aqui no Brasil existe esses restaurantes à vontade. Isso não existe na França, né? E aqui, por exemplo, onde eu fui, depois em Maringá, às vezes tu paga 15 reais e tu pode se servir à vontade. E a qualidade é boa, é muito São Paulo bom. tem isso não. São Paulo tem isso não. E outra coisa que me surpreendeu muito é o nome das pessoas. Porque eu tinha viajado para outros países da Europa, eu nunca tinha viajado para um país que seja muito longe da França. E aí eu nunca tinha ouvido nomes como Nivalda, Efigênia, Laércio. Laércio. Outra coisa que me surpreendeu é o preço dos imóveis. Eu não vi em São Paulo isso, eu vi isso em Curitiba e Maringá. E você vai falar, você achou caro? Eu achei muito barato. Porque na época... porque você pensou em euro, né? Isso, exatamente. Mas isso sim, exatamente. Mas quando tu chega da Europa, eu recebia em euros, o meu salário era em euros. Então eu fazia a conversão na minha cabeça.
E daí o preço tu acha barato. Aí eu tava com uma ideia, eu falava assim direto, nossa, eu tenho que comprar uma coisa aqui. Se bem que até hoje eu nunca comprei nada, mas eu falei, eu tenho que comprar um imóvel aqui. Depois eu voltei para Paris, eu passei somente um mês de férias em 2013, eu voltei para Paris e aí eu fiquei muito na dúvida se eu queria emigrar aqui ou ficar. E no meu diário eu fiz uma lista com 2 colunas daquilo que eu achava bacana aqui e bacana em Paris. Eu escrevi assim, vou pegar que tá tudo no celular, esse diário meu aí. Então eu só tinha conhecido o Brasil durante um mês, então eu não tinha uma visão ampla e completa como eu tenho hoje. Mas é isso que eu escrevi naquela época. Ficar em Paris, vantagens. Conforto, beleza da cidade, os meus amigos moram lá, os meus irmãos moram lá, os meus pais moram lá. Subsídios do Estado, que na época eu recebia uns subsídios do Estado francês porque eu tinha uma renda baixa. O fato que em Paris o tempo de trabalho é somente 35 horas e aqui o mínimo, se eu não me engano, é 40 ou 44. 44 horas. E aí eu escrevi as vantagens do Brasil. Eu escrevi possibilidade de ter uma casa, mas isso também é porque eu morava em Paris, para ter uma casa em Paris. Quintal, sol, proximidade com a família da Lu, que ajuda muito mais que a minha família em Paris, até porque Paris é grande e não tem muito essa cultura de tu sabe disso, né? Lógico. De se ajudar, de... O conceito aqui de família, assim, a gente é muito apegado, né? O avô quer cuidar do netinho, quer ficar perto, e francês já é mais distante, né? Fala assim, você tem teus filhos, você se vira, Sim. Não é mais ou menos isso? É totalmente assim, e ainda mais em Paris que no resto da França. Mais ainda, né? E eu escrevi também sobre as vantagens do Brasil na época. Melhor saúde, tu acredita nisso? Porque o parisiense fuma muito, o brasileiro não tem essa cultura muito de fumar, tem cultura de malhar, tem cultura do esporte. Eu escrevi isso como uma vantagem no Brasil. Valores humanos do povo, que é o que a gente estava falando, o fato de se ajudar, de ser... sempre se esforçar para ser agradável e tal. Então eu voltei em Paris, fiquei 2 anos lá e depois eu resolvi emigrar para o Brasil e foi em 2015. Quais foram as impressões? Então, foi diferente porque quando tu mora, é o que tu fala, durante as primeiras semanas é tudo eufórico, porque tudo é novo, é isso que é sensacional. Se tu mora fora, tu não conhece os políticos, tu não conhece os cantores, tu não conhece os filmes, ninguém também te conhece, então ninguém te julga. E é como se você estivesse renascendo. E isso é o mais legal do fato de morar fora. E o que me surpreendeu é sempre coisas muito de detalhes. É isso que é engraçado. Por exemplo, eu percebi, porque eu fui morar em Maringá, que é uma cidade que é do interior, vocês chamam de interior. Eu escrevi no meu caderno, nossa, aqui tem um padrão de homem que é diferente do padrão do homem francês. Por exemplo, lá eu percebi, eu até escrevi também nesse diário, que o homem parece que ele tem que assim ser forte, dominar os animais, ter um domínio também das coisas como mecânico, saber as coisas para consertar as casas. E quando eu cheguei, eu tinha o cabelo comprido, eu prendia ele com uma... Imagina, com o cabelo comprido, parece uma menina. Se você tirar a barba, deixar o cabelo comprido... E aí eu chegava, e em Maringá, eu moro num bairro que é simples, e aí tem muito daqueles botecos, mas aqueles botecos muito simples. Então é lá que eu ia muito no início, e eu chegava, eu cruzava a perna assim, né, do jeito que tu sabe, que tem um certo preconceito do homem, tem um jeito de cruzar a perna. E aí eu chegava... Não, o homem tem que sentar assim. Com camisetas que eu tenho, camisas, rosas, não sei. E todo mundo ficava... O meu cunhado, ele ficava muito assim... Cara... Pelo amor de Deus. Seja mais macho, né? Seja mais macho e tal. Quando eu cheguei, eu achei que o Brasil inteiro era assim. E depois eu conheci, por exemplo, o meio que é mais ligado à universidade, mais urbano também. Eu vi que é diferente. Tem, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, não é bem assim. Tu tem uma variedade de padrões masculinos que é maior. E de uma maneira geral, o que você gostou e não gostou? Então, durante essas primeiras semanas eu estava muito eufórico, tudo estava rosa, tudo estava bacana, eu estava
super feliz de tudo. Eu comprei uma rede, essa questão de clima me agradou muito. Tudo que eu falei nessa lista que eu tinha escrito em 2013, eu curti demais. E por enquanto você só tá falando de coisas bonitinhas, né? L'avion rose. E as surpresas negativas, que também tem, né? Também que te tive. surpreende negativamente. Fala, Tem uma coisa que me surpreendeu, é o que tinha muito buracos nas ruas. No centro da cidade não tem. Eu não vi. Mas ao redor, onde eu moro... acho que isso é no Brasil todo, que até São Paulo... Tem. Uma outra coisa que me surpreendeu é o fato de parcelar generalizado, eu ia falar. Mas eu entendi depois que tomei, porque o salário mínimo é mais baixo que na França. Então, lógico, é uma explicação, mas na França não existe o parcelamento. Eu ia dizer que a primeira vez que eu fui pra França, que eu fui comprar uma bolsa, eu acho, uma coisa que era meio cara pra gente, então eu queria comprar alguma coisa em Paris, mas não tinha dinheiro, assim. Aí eu já falava francês, mas eu pensei, gente, não sei como que fala parcelar, como que fala isso? Aí eu comecei a tentar, falar assim, je voudrais payer en plusieurs fois. Ela fala, pardon, je comprends pas. Não, ficou uma conversa de doido, a mulher não entendia o que eu tava falando. Não, mas não tem nem verbo. Não tem verbo que fala parcelar em francês, não tem uma palavra. E a outra coisa que eu percebi, eu tive a impressão que os motoqueiros, particularmente, estavam dirigindo de um jeito que eu falei pra mim, mas esses caras estão pedindo pra morrer? E depois eu fui pensar sobre Paris e eu não acho que os motoqueiros de Paris sejam super... também eles furam as filas, também eles fazem essas coisas que são mais perigosas. Mas no início, particularmente, isso me marcou aqui, eu lembro. Mas para resumir, foi uma época única da minha vida, que infelizmente eu não viverei mais, de renascimento, de descoberta de tudo, é sensacional. Então é isso, gente. Obrigado, Vanessa, para a sua presença aqui. O canal da Vanessa. Agradeço muito por me convidar e gostei das novidades, eu não sabia desse. E para conhecer o seu trabalho, é o canal França Mon Amour, canal que eu super recomendo, que está aqui. E um grande abraço para vocês. Merci a tous. Merci. Vocês podem deixar uma joinha. Até mais. Tchau, tchau.